A paz do Senhor, que Deus, em sua infinita graça, em seu poder, possa vir a iluminar cada um de nós, possa guiar o objetivo deste estudo, que é dar a conhecer, na revelação do Espírito Santo do nosso Senhor Jesus, as maravilhas que foram realizadas ao princípio, no início da criação, no Gênesis de tudo. Que o Senhor Jesus possa nos iluminar e que estejamos em todo instante, em cada momento, baixo a sua proteção, na sua direção. Assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sigo como título aqui, onde diz: "Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas". Génesis 1, 3, 4. Pero, mais, em português, eu vou ler um párrafo acima que diz assim: "La condición de la materia, al principio, a condição da matéria ao princípio, estava em estado de plena desorganização, estava em uma plena desorganização, sin poder escapar de la obscuridad o las tinieblas del abismo, sin ela poder sair, fugir, escapar da oscuridão e das trevas do abismo. Também sin poder alcançar algum objetivo por ela mesma. Também ela não tinha capacidade de alcançar, né, por ela mesma algum tipo de objetivo, ou seja, sair dali e objetivar alguma questão dentro da inteligência para criar ou mostrar ou manifestar-se de alguma forma dentro, em torno e projetando algum tipo de criação. Se encontrava em uma confusão total e plena, estava em um caos absoluto, mas ainda assim, mas aún así, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de lo existente sin forma, mas ainda assim, o Espírito de Deus pairava sobre o que existia, o que havia ali, o que tinha sido colocado por ele mesmo ali e que estava sem forma, sem ser ainda objetivado pelo Criador para servir para manifestação da realidade material que nós conhecemos hoje no cosmos. E assim, sem forma palpável, primordial e real, ou seja, o que estava aí no início e que era real, somente aos olhos de Deus. Tudo aquilo que tinha ali, que estava sem forma e vazia, né, que era a essência da matéria, era somente real aos olhos de Deus, porque Deus foi que colocou essa essência da matéria ali, toda concentrada, sem objetivo e sem forma. Aún o primeiro não era, ainda o primeiro não era, nem estava de noite ou de dia, nem ainda existia a noite ou o dia. Agora, em Gênesis 1, versículos 3 e 4, diz assim: "E dijo Deus, e falou Deus, seja a luz, seja a luz. E foi a luz, e foi a luz. E viu Deus que a luz era buena, e Deus viu que a luz era boa. E separou Deus a luz de las tinieblas, e separou Deus a luz das trevas." Gênesis 1, 3, 4. Sigo lendo a continuação. Deus hizo a luz, Deus fez a luz. Em meio a lo caído e corrupto, no meio a tudo que tinha caído e corrupto por causa do pecado de Adão, ou seja, a terra, a essência da matéria. Maldita é a terra pela tua causa, falou Deus para Adão quando foi expulso do paraíso.
Ou sem forma, estava tudo aquilo lá, né? Caído e corrupto. E ali Deus manifestou a luz. Esta luz que definiria lo material y palpable, esta mesma luz que definiria, seria que vinha a definir o material impalpável, o útil e o descartável no projeto de Deus, lo útil y descartable en el proyecto de Dios, es lo que sería propósito para construcción del universo. Esto sería o que sería propósito para a construcción del universo. Como también la formación de la Tierra, así como también a formación da Terra. Eso estava no projeto de Deus. Na realidade, a formação da Terra e a vida nela, e sobretudo o homem, né, era o projeto definitivo de Deus. Como também a formação da Terra e a vida dentro de ella, e a vida dentro dela, né, da Terra. Foi da vontade de Deus que, a luz se separasse de lo corrupto e tenebroso, que a luz se separasse do corrupto e o que estava em trevas. Então, a matéria expandida, então a matéria que tinha se explanado, que tinha sido esparcida por Deus, através, por meio do espaço vazio, que, pelo meio do espaço vazio, o qual o mesmo Deus chamou a desenvolver formas. O mesmo Deus chamou a desenvolver formas. Então, foi um projeto de Deus, foi uma ordem de Deus, foi um plano de Deus que esta matéria esparcida pelo cosmos, né, e formando todo o universo, viesse a desenvolver formas, né? Viesse a tomar algumas formas, e essa manifestação seria para o propósito de Deus, para que todo o universo estivesse em torno, no contorno da vida que se manifestou na Terra. Tudo isso para mostrar o poder de Deus. Ele mesmo, para dizer assim, que é capaz de criar tudo para manifestar no meio dessa criação só a vida no seu Filho, e no seu Filho o poder da igreja, que resgatada do meio do mundo, manifestaria no propósito de Deus a manifestação do corpo de Deus para reinar todos aqueles que deveríamos ter sido condenados, mas manifestar esse propósito de Deus no projeto de Cristo. En su propósito con los designios del verbo do Altísimo, né? Termino de ler ali, né? Sigo lendo. Proyección material. Esta proyección material, segundo a forma que Deus iniciava em seu projeto temporal, segundo a forma que Deus, segundo a forma que Deus começava, iniciava em seu Gênesis, em seu projeto temporal. Por quê? Porque, embora pareça um universo infinito e eterno, mas é um projeto temporal, para que esse universo manifeste uma criação acima dessa criação, dentro do corruptível, daquilo que deixa de ser, aquilo que é passageiro. Então, o homem, depois de ser criado, manifesta essa vida eterna sendo resgatado por Cristo. Entendeu? Ou seja, não poderia, como já falou em cima, essa essência da matéria que estava em caos absoluto, manifestar por ela mesma alguma criação, alguma projeção, algum propósito. Mas foi Deus que lhe deu esse propósito, mas esse propósito foi no homem. Embora o homem seja pequenininho, infinitamente pequeno,
em dimensão, em todas as formas inimaginavelmente possíveis, comparando-se ao universo, mas é o único ser na criação, depois que foi iniciado o universo e depois de ter passado os 5 mundos, 5 dias da criação, através de milhares e bilhões de anos, né? Ele foi o único que conseguiu palpar e reconhecer que o Altíssimo tinha feito todas as coisas. Então, o universo infinitamente, materialmente, maior que o homem, mas o homem infinitamente maior que todo o universo, porque é o único que tem razão. O universo não é capaz de definir o homem, mas o homem define o universo. Então, com Cristo, nós somos transportados do mundo material para o espiritual e transcenderemos com ele no tempo final e seremos acima de toda a matéria. E a matéria, uma vez cumprindo o seu propósito, não terá mais utilidade e será aglomerada todo nesse grande lago de fogo e onde será lançado todo que já não é mais no propósito de Deus. Aí é o lago de fogo. Espero que tenham me entendido. ¿No? Proyección material, según la forma que Dios iniciaba en su proyecto temporal. Entonces, un propósito de Dios en ese proyecto temporal que o cosmo inteiro. Esse cosmo, esse universo é passageiro, tá? Terminado esse propósito de Deus, Deus o destruirá, deixará um grande lago de fogo. Con el sentido de dar a la creación una forma perfecta. Então, Deus, com o sentido de dar a criação uma forma perfeita, nele ele manifesta essa criação no corpo dele. Eu estou acrescentando aqui para que vocês possam entender e compreender aonde vai a profundidade dessa revelação de Deus. Não no escrito, mas sim é que Deus me toma para falar dessa forma. Não en la naturaleza que acompaña el cosmos, o sea, esa creación perfecta no es la naturaleza que acompaña el cosmos o universo inaugural, ¿no? Como dice ahí, del principio del conjunto de las obras palpáveis, do principio do conjunto de todas as obras palpáveis. Agora sim, né? Agora sim, ella, agora sim, feita ela, desde o Gênesis, desde sua inauguração para a conclusão de uma mais perfeita instauração. Ou seja, compreendamos e entendamos. Agora sim, vou falar em português. Feita ela desde seu Gênesis, desde a sua inauguração, para concluir, não? Em uma mais perfeita instauração. Então, tudo foi criado para concluir e ser levada toda esta criação a uma instauração perfeita, que é Cristo, tá? E nós com ele. De la perfeita habitação de Deus. Então, esta perfeição é de la perfeita habitação de Deus em Cristo e Cristo fez em nós. El hombre, después de su proyecto natural, o homem, depois de seu projeto natural, esse que temos aqui, natural, que passaria, o que passou, ao espiritual en el próprio Deus, ou seja, que passou ao espiritual no próprio Deus, en el Cristo vindouro, en el Cristo venideiro. Olha, é muito alto isso aí, tá? É alto mesmo. No começo, no começo do projeto de Deus, no começo do projeto de Deus, para a siembra de lo perfeito que, no começo do projeto de Deus, para a semeadura daquilo perfeito que um dia viria através de ele, ou seja, esse ele com maiúscula, né? Esse projeto se manifestou em Cristo, né?
iria através dele a ser uma integração perfeita, né? É o que diz, no que fala, no que diz. Do início da Terra sem forma, em la qual só havia desordem e oscuridade. Aí, voltando a esse princípio, sem forma e oscuridão. Naquele ponto de partida, estava o indescifrável, indescritível, e sem inteligência, naquele ponto de partida, que já conversamos há pouco sobre isso. Para que houvesse movimento, então, para que houvesse movimento na essência da matéria, para que houvesse naquele tempo movimento na essência da matéria, tuvo que ser ella avivada por el Criador. Ela teve que ser avivada, né? Pelo Criador, para que aquela mesmo caída por el pecado de Adão, caída pelo pecado do homem, também adquirisse um propósito. Ativada pela sabedoria de Deus. Então, ela não só ativou essa matéria, uma inteligência que não era dela, mas era de Deus, era a sabedoria de Deus, né? Foi todo ativado, ou seja, ela começou a se movimentar no cosmos através dos milhares de milhões de anos, com um propósito pela inteligência de Deus. Deus é que ativou tudo aquilo lá, né? E assim mesmo, projetada a ser desde o início, e ela foi projetada a ser desde o início, um desígnio, um propósito, que, mesmo que destinada à destruição, ou seja, ela estava destinada a ser um caos pela eternidade e a destruição plena e total e eterna, por ela não estar em perfeição e sem inteligência, ou seja, não era nada, só estava ali, porque maldita é a terra pela tua causa. Digamos assim, estamos falando da essência da matéria. Ela foi animada por el Criador, ela foi animada, a essência da matéria, para dar início, em seus primórdios, no início, né? A construção da obra de Deus, no propósito além, né? De seu primeiro objetivo. Glórias a Deus. Meu irmão, te dou a oportunidade, irmão Luís, que leia isso ali em português, né? Tá? Para eu descansar um segundo aqui. Amém. Desde a condição da matéria, certo? A condição da matéria, ao princípio, estava em estado de plena desorganização, sem poder escapar da obscuridade ou às trevas do abismo. Também sem poder alcançar algum objetivo por ela mesma. Se encontrava em uma confusão total e plena, mas ainda assim, o Espírito de Deus se movia sobre a face do existente sem forma, palpável e primordial e real, somente aos olhos de Deus. Ainda que primeiro não fosse, não era, nem estava de noite ou de dia. Gênesis 1, 3 e 4. E Deus disse que haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e separou Deus a luz das trevas. Deus fez a luz em meio ao caído e corrupto, ou ao sem forma, esta luz que definiria no material impalpável o que é útil e desejável no projeto de Deus, no que seria propósito para a construção do universo. O propósito para a construção do universo, como também a formação da Terra e da vida dentro dela foi da vontade de Deus que a luz se separasse do corrupto e do tenebroso. Então a matéria expandida, através do espaço vazio que o mesmo Deus chamou a desenvolver formas em seu propósito, com os desígnios do Verbo do Altíssimo. Um projeto material segundo
a forma que Deus iniciava em seu projeto temporal, com o sentido de dar à criação uma forma perfeita, não em natureza que acompanha o cosmo inaugural, do princípio do conjunto das obras palpáveis, mas sim feita dela desde sua inauguração para a construção de uma mais perfeita instauração, da perfeita habitação de Deus, o homem depois de seu projeto natural, que passaria para o espiritual no próprio Deus, no Cristo que haveria de vir. E no começo do projeto de Deus, para a siembra. Semeadura? Fugiu aqui. A semeadura. Sim, mas me fugiu aqui a linha do princípio do conjunto das obras palpáveis, agora sim feita dela. Essa aqui eu já li, né? Ah, sim, o começo do projeto de Deus para a semeadura do perfeito que um dia viria através dele. No que disse, do início da terra sem forma, na qual somente havia desordem e obscuridade, nesse ponto de partida estava o indecifrável e sem inteligência. Para que houvesse movimento na essência da matéria, ela teve que ser avivada pelo Criador, para que essa mesma, caída pelo pecado de Adão, também adquirisse um propósito e fosse ativada na sabedoria de Deus e a si mesmo fosse projetada a ser, desde o início, um desígnio que, ainda que destinado à destruição, por não estar em perfeição e sem inteligência, fosse animada pelo Criador, para iniciar em seus primórdios a construção da obra de Deus, no propósito além do seu primeiro objetivo. Amém. Sigo lendo agora em Isaías, capítulo 42, versículo 5, que diz assim: Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que despliega y el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Então, Deus é o Criador de todas as coisas, como Ele mesmo diz aqui através de seu profeta, né, que despliega, né, que expande, né, e que estende, né, que cubre sobre todas as coisas, assim também o universo, né? Ele estendeu o universo e deu essa forma que hoje em dia tem, e que extiende a terra e seus produtos, e dentro da terra, né, ele estendeu a terra e também criou todos os seus produtos, e também o que dá espírito de alento, né, espírito de vida, né, ao povo que mora sobre ela, a todos os homens, né, e espírito a los que por ella andam. Então, a todos os seres humanos e toda criatura também que anda por sobre a face da terra. Assim dice Jehová, aqui em Isaías 45, 11, 12, el Santo de Israel, assim diz Jehová, o Santo de Israel, e su formador, né? Formador de toda a criação. Perguntad-me de las coisas por venir. Ou seja, podem perguntar para mim do que vai vir no futuro, né? Mandad-me acerca de mis hijos, ¿eh? Y acerca de la obra de mis manos. Ou seja, perguntar-me sobre o que será de meus filhos e também da obra das minhas mãos. E já falamos muito da obra das mãos de Deus desde o Gênesis até o dia de hoje, né? Eu hice a terra, eu fiz a terra, ele fala, né? E criei sobre ella al hombre, e criou sobre ela o homem. Eu, mis mãos, as minhas mãos, né? Mis manos, estenderam os céus. Ele estendeu os céus e a todo o seu exército mandei.
Ou seja, ali confirmando o que já foi dito acima, né? Que Deus estendeu os céus. Bom, aí não quero entrar que tem 3 céus, né? E que Deus fez toda a criação do cosmos, né? Ele estendeu, ele disse, em outra palavra, que ele estendeu como uma tenda todo, ou seja, tem uma formação, né? Como se fosse uma formação, uma tenda que com os panos assim, como em círculo, né? Tudo isso o criou dessa forma, né? E tudo que apareceu no universo foi Deus que fez, né? Isaías 45, 11, 12. Agora, Isaías 45, 18. Porque assim dijo Jeová, porque assim falou o nosso Deus, que criou os céus, né? Que criou os cielos, Él es Dios, Él es un Dios, el que crió, el que formó la tierra, el que dio forma a la tierra. E essa forma é tudo que nós conhecemos com um propósito. Não é somente ter feito um círculo, colocado uma aguinha aí para formar os mares e tudo mais. Não, é algo muito complexo. É o propósito de Deus com uma inteligência infinita. E em todas as criaturas essa inteligência está, certo? Porque esse micro e macro universo existe em tudo, né? É Deus que o formou e é Deus que lhe dá vida, né? El que la hizo y la compuso, fue el que a fez y a compuso, le dio esa definición, ¿no? No la creó en vano, ¿no? No la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Ele criou tudo para que fosse a terra habitada, né? Por isso que a criou. Yo soy Jehová, yo soy Yahvé, y no hay otro, o sea, no tem outro criador. São palavras que traem uma sabedoria infinita, né? Poderíamos estar falando somente sobre aquele versículo muito tempo, mas os irmãos também, eu acredito que lendo, escutando essa palavra e lendo aí em português ou espanhol, não sei que nacionalidade seja cada um, eles vão entender no espírito, né? Essa infinita sabedoria nessas palavras maravilhosas de Deus, né? Agora, sigo lendo aqui com o título, exortando a Isaías en lo descrito luego arriba, exortando, en esas palabras de Isaías escritas, né, por ele, e las que están luego acima, que fueron leídas agora. Deus extendió el universo y dejó el espacio oscuro y dejó aquel espacio cheio de escuridão que ficase entre lo palpable y dentro de lo que no es y lo que era. O sea, todo aquele espaço, né, que era oscuro, vazio, que era escuridão, foi Deus que, dentro desse espaço, que conforma o espaço entre os astros do universo, né? Falando desse universo infinito ali, né? E o palpável são as estrelas, são os astros, né? São toda aquela composição cósmica, né? Toda aquela criação que é cheia de manifestação através desse universo que é composto por as estrelas e as galáxias e assim, né? Por infinita forma da criação, toda em uma massa, né? Que emite luz, né? Ficasse entre o palpável e dentro daquilo que não é e do que era, ou seja, daquilo que era essa massa composta e reunida em um ponto só e aí expandida, né? Foi manifesta dessa forma que nós a vemos no universo. Ela fosse também la substância originária, fosse esta massa de substância originária, a qual, aunque mesmo assim, em corrupção, mesmo que ela na corrupção, iluminasse, pudesse alumiar
né? Iluminar por meio de sua composição, por meio da sua composição candente e elementos em fogo, o plasma. Então, esse plasma, né, se manifestou da forma que Deus lhe deu forma, como nós a podemos palpar olhando para os céus, e em um projeto divino que acabou ser no homem e no homem em Cristo, né? Mas Deus está falando para mim, lá, desde o princípio, que tudo estava reunido na essência da matéria, mas aí Deus expandiu tudo aquilo lá, né? E manifestou essa luz, né? Nessa formação, nesse plasma ali, candente, ardente, né? E entre os espaços vazios, que ficou a escuridão, e a luz se manifestou naqueles elementos, mas esse é uma luz material, natural, né? Atômica ali, né? Não é essa luz divina que vem da vida do Senhor, que dá a toda criatura que anda por sobre a face da terra, e também não é aquela vida e aquela luz que ilumina o coração do homem para existir, tá bom? São duas coisas que estão sendo explicadas. A luz material, a escuridão material e palpável, né? E palpável por nós, os vivos, né? E a luz que existe em toda a animação de todas as criaturas que habitam sobre a face da terra, e no homem que tem um espírito, e esse espírito dá sabedoria à alma, e a alma que também habitada por Deus tem a luz do próprio Espírito de Deus, né? De lo descrito arriba, do descrito acima, esto fue la luz, esto fue a luz. Como también hubo tinieblas, como también hubo trevas, al principio, separadas da luz, tá bom? Eu acho que já expliquei aquela questão já. Depois, la manifestación de la forma, depois da manifestação das formas, né? No espaço infinito, e também na terra, quando ela se manifestou, lo que también fue luz en tinieblas, o que también fue luz no medio de las trevas, vinieron a existir en la tierra formada por Dios, vieron a existir en la tierra formada por Dios, todo tipo de criaturas. Entonces también se manifestó a luz y Dios separó a luz das trevas. Na manifestação da vida animada, né? Na vida natural, na vida vegetal, né? Na vida fisiológica, nessa vida que conhecemos. Animais, peces, aves, insectos, e formas de vida invisíveis, e forma de vida invisível que nós não vemos, mas existe dentro até de toda essa composição viva e palpável, que tem as plantas, os peixes, as aves, os homens, né? Essa vida minúscula, microscópica, né? Células, vírus, micróbios e tantos mais. Dentro das miniaturas criadas, então tem também dentro dessas miniaturas criadas, né? Essa vida minúscula e também microscópicas, esse micro-universo, né? Também criou Deus, também ele criou todas as formas verdes com seus frutos e sementes, né? Todas as formas verdes, ou seja, as plantas, né? Os árvores, as plantas, né? Com seus frutos e semillas, né? Com seus frutos e semillas. Todo isto passou a ser a luz, todo isto passou a ser a luz manifiesta entre as tinieblas separadas da vida. Não sei se você me está entendendo. Então, Deus manifestou essa luz, disparou a luz das trevas dentro da Terra, ou seja, dentro do planeta Terra, e manifestou a vida em toda criatura, em toda alma, em todo ser vivente, né? E também em toda a planta vegetal ou forma natural existente na face da Terra. Por estas manifestações, por
para estas manifestações, para que estas manifestações possam poder ser manifestas com um objetivo, para que tudo isto pudesse ter um objetivo. Luego vino la luz en los hombres. Luego de toda essa manifestação dentro do mundo, veio, ou seja, a conclusão de tudo aquilo, veio a luz no meio dos homens, ao sexto dia, né? Porque tiveram 5 etapas antes de vir a ser colocado como criatura à semelhança de Deus. Deus o criou, homem e mulher, né? Como a palavra fala, o criou ao sexto dia. Luego vino a ser la luz en los hombres al sexto día cuando fueron creadas y tuvieron vida. Luz entre la corrupción que dominaba al ser humano por su imperfección y pecado. O sea, eles foram criados, né, para que assim eles pudessem existir entre todo o que Deus fez como um projeto separado da luz das trevas, mas para que ele pudesse, alcançando a Deus, poder separar essa imperfeição e chegar a Deus, a sublimidade e a eternidade com Cristo. Né? 5 mundos se passaram, como já falamos. Digamos assim, Deus, como é justo, deu como que fosse uma oportunidade ou manifestasse sua misericórdia, assim também a sua sabedoria na criação. Primeiro, Deus criou todas as coisas, criou por etapas, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. E no sexto, criou o que viria a transcender da vida natural para o espiritual. Antes, Deus esperou muito tempo que qualquer forma de vida que se manifestasse pudesse por ela mesma, né, transcender, e como nenhuma delas podia transcender sem o poder de Deus, Deus deu um tempo nesse propósito até o sexto dia, porque só um homem poderia manifestar-se o útil da criação. O inútil da criação, mas Deus deu para essa criação uma oportunidade de existir, embora em épocas, né, pré-históricas existiram grandes monstros, né, grandes seres, mas nenhum deles, pelo mais que fossem fortes, grandes, poderosos, ou tivesse algum tipo de inteligência, nenhuma delas manifestou, ou Deus se agradou dela para que fosse criação dela e existisse para todos sempre, a não ser no homem. Né? Então, 5 mundos, 5 criações inúteis, né? Que Deus lhes deu uma oportunidade para que, se houvesse alguma utilidade naquilo, a não ser manifestar o tempo propício para o homem, pudessem, nessas criações, pudessem representar alguma coisa da criação delas. Deus criou, lhe deu oportunidade, como colocando Deus a todos os anjos, em todas as etapas, em todas as épocas na criação, nunca nenhuma delas se manifestou segundo o propósito de Deus. Assim também os animais, tá bom? Porque existe uma infinita criação nesse macro e micro universo e nesses bilhões de anos, milhões e milhões de anos, do qual nenhuma delas teve o objetivo de Deus para a eternidade, a não ser o homem. Né? Tudo foi feito e criado no projeto de Deus para chegar ao homem. Mas por que tanto tempo toda aquela criação no passado? Bilhões de anos desde o início do Gênesis até o dia de hoje, e nenhuma criatura, uma suposta forma, uma inteligência se manifestou, ou se manifestou além da criação natural, a não ser a do homem, porque o homem fez o projeto da criação do homem, e o propósito de Deus está no homem. Embora os anjos tenham um propósito de Deus, mas são adoradores, e eles devem estar juntos neste e no tempo futuro. E os que se revelaram
são para condenação eterna. Pode ler essa parte, meu irmão, por favor? Começar a ler aqui em Isaías 42:5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Também Isaías 45:11-12. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. No mesmo capítulo, versículo 18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Exortando em Isaías, no escrito logo acima, Deus estendeu o universo e deixou que o espaço obscuro ficasse entre o palpável e dentro do que não é e o que era. Fosse também essa substância originária, que ainda é corrupção, iluminasse por meio de sua composição candente e elementos em fogo, plasma. Do escrito acima, isto foi a luz, como também houve trevas ao princípio, separada da luz. Depois, na manifestação das formas, o que também foi luz em trevas, vieram a existir na terra formada por Deus, todo tipo de criaturas, animais, peixes, aves, insetos e formas de vida invisíveis dentro das miniaturas criadas, também criou Deus. Todas as formas verdes com seus frutos e sementes, tudo isso passou a ser luz manifesta entre as trevas separadas da vida, para que estas manifestações pudessem ser manifestas com um objetivo. Logo, vindo a luz entre os homens, ao sexto dia, quando foram criados e tiveram vida, luz entre a corrupção que dominava o ser humano por sua imperfeição e pecado. Amém. Ficam 15 minutos, 14 agora, mas eu vou tentar soltar esse último parágrafo aqui. Tá bom? Então eu vou de vez. Não sei quanto tempo vai dar isso aí. Como título, na palavra em Gênesis 1, versículo 5. E chamou Deus a la luz dia. E chamou Deus a luz dia. E a las tinieblas chamou noite. E as trevas chamou noite, né? E foi uma tarde e a manhã de um dia. E foi uma tarde e a manhã de um dia, né? Gênesis 1:5. La luz muestra lo que existe. A luz mostra o que há, o que existe, o que é real. Dá a conhecer o real, né? Dá a conhecer o real. Esta é conocida y vista por la sabiduría de Dios. Ella es conocida y vista, Dios ve, por la sabiduría de Dios, o sea, ella es avivada por la sabiduría de Dios. Hace comprender la realidad de la constitución de las formas, faz comprender, enxergar a realidade da constituição, o que é constituído pelas formas. ¿No? Lo hecho en su micro y macro universo, o feito en su micro y macro universo, dice, universo exterior y interior. Existe y se mueve con un propósito inteligente de Dios para. Todo esto existe y se movimenta con un propósito inteligente de Dios. ¿Para qué? Para
caminhar hacia um objetivo circunstancial. Todo isto para caminhar, dirigir-se, né? Ir a um objetivo circunstancial de elementos já previstos por Deus para, dos elementos já previstos por Deus para chegar à conclusão de lo proyectado, chegar à conclusão das formas projetadas pelo Criador, né? Pela conclusão também da vida manifesta nessa projeção de Deus, nessa manifestação, nessa visão e nessa criação, não somente do homem, mas de todas as formas que vivem ou também que estão no cosmos. Passando da criação movível, e tudo isso passa da criação que se move, né, a lo imovível, né, da criação movível a lo imovível, invariável e permanente no divino. Invariável e permanente no divino. Então, tudo aquilo passa para aquela criação eterna, invariável, que não tem mudança e que será permanente no divino. Concluído e moldeado por Deus. E essa criação concluída e moldeada por Deus, que é a criação de Deus, a cidade celeste, toda a criação dos anjos, todos os céus, e é claro, Deus, primeiro que todo, em Cristo Jesus, né? Descrevendo a oscuridade, agora descrevendo a oscuridão. Esta cria espantos de tiniebla en lo existente. A escuridão cria espantos, né? Nas trevas e em tudo que já existe, né? Havendo matéria, deja esta inestable e em comoção. Deja esta, ela, a matéria, inestável e em comoção, em desordem, né? La misma materia en este estado, a mesma matéria neste estado, né, estamos falando da escuridão, né, se torna ou passa a estar, ela se torna ou passa a estar em um estado de caos e vazio e sem objetivo. Num estado de caos e vazio e sem objetivo. Esto é uma muestra de las noches entre os dias de la creación. Esto é uma amostra nos dias das noites, né, depois do dia, entre os dias de uma criação, ou seja, foi um dia, uma tarde e uma manhã, veio uma noite, mas Deus não fala dessa noite, né, foi uma tarde e uma manhã, ou seja, foi um dia e terminou esse dia, nesse atardecer, e aí começou uma noite, mas no Gênesis não fala dessa noite, mas Deus não está falando, descrevendo o que é a escuridão, que ela é um caos, é um espanto. Vamos dizer, o primeiro dia concluiu seu objetivo e passou para um segundo objetivo e tudo aquilo que ficou em trevas passou a ter um novo propósito, como se fosse uma nova criação, em uma nova etapa que Deus lhe deu à criação para que ela pudesse ir avançando até chegar ao tempo do homem, né? Porque a mesma matéria, naquele estado de corrupção, se torna e passa a estar em um estado de caos e vazio, que não tem objetivo algum. Então, Deus, depois que passou o primeiro dia, Deus lhe deu um objetivo em um segundo dia, aquilo que seria concluído ao sexto, e em Cristo Jesus, ao sétimo dia, que é o descanso do Senhor. É bem difícil, mas dá para entender, eu acredito, né? A oscuridade pode destruir e deformar as formas já concebidas. A escuridão pode e chega a destruir e também a deformar as formas já concebidas. Ou seja, a escuridão, como não tem um objetivo, ela acaba chegando à criação, por isso que a primeira fase da criação, no primeiro dia, ela não teve mais objetivo, a escuridão tomou parte. Ou seja, no segundo dia, Deus lhe deu uma nova projeção. É como no sexto dia agora, ou seja, a matéria já não tem um sentido. Quando chega a noite, porque não há um sentido na criação inestável.
Por isso que Deus resgatou o homem, para que quando chegasse o tempo da destruição do sexto dia, o homem fosse resgatado da terra. Digamos assim, esse mundo não tem mais objetivo a não ser no Senhor. Deve ser destruída. Vem um tempo de destruição, como foram os dias que se passaram anteriores ao sétimo dia, né? A escuridão pode destruir e deformar as formas já concebidas, né? Impedindo o propósito do criado e sua finalidade, impedindo o propósito de Deus e sua finalidade. Por isso que Deus destrói mesmo e cria outra. Por isto Deus deixou a luz como em sombras de seu significado. Por isto Deus deixou como se fosse a luz nas trevas de seu significado e manifestação, como se não tivesse mais um propósito, a continuação, e Deus fez passar tudo por uma noite, né? Isto aqui é mais uma muestra da noite dos dias da criação. Quando Deus formou o homem no paraíso, o formou sozinho, lembre? Depois tirou a mulher do costado, costela, lateral da alma dele, o tirou dali, né? Tirou dele a mulher, mas ele adormeceu, é como que se passasse por uma noite, né? E ali ele foi, conjuntamente com a mulher, uma nova criatura, uma nova projeção de Deus em Adão, né? Ele já não era aquele homem solitário, mas sim ele era um homem que tinha uma companheira, tá? Glória a Deus. Separada a matéria das trevas, separada a matéria das tinieblas, assim o universo palpável, apartou-se, se apartou por la mano de Deus, apartou-se, separou-se pela mão de Deus, pelo poder dele, para ter um fim construtivo, e passou a luz a ser representada em los elementos, e passou a luz, o propósito de Deus, a criação, a sabedoria de Deus, representada nos elementos, porque ele tomou uma nova forma na continuação daquele primeiro dia, né? Por las estrelas, ou aqui falando do universo, informações, constelações e galáxias, aí falando quando se formou todo o cosmos, não? El día en la creación, o día en la creación, es todo lo que es vida. O día en la creación es todo que da vida, todo que se manifiesta como vida, y se mueve en ella, y se movimenta en ella. Ahora, si aún no produciendo por ocasión del tiempo, ainda mesmo não produzindo alguma coisa por ocasião do tempo, né? A criação, uma vida em forma fisiológica, ainda que a criação não produziu ao princípio uma forma de vida, né? Mas mesmo ela era um projeto de Deus com uma finalidade, né? Não é, mesmo que não tivesse tido uma manifestação na vida fisiológica, funcionais ou orgânica, ella en su esencia de la materia, ¿eh? Esa esencia de la materia, fue avivada todo por su estado en su creación atómica, o sea, todo fue avivado por Dios en su creación atómica, en su propósito dado por Dios, representa a luz entre as trevas, ou seja, toda essa movimentação da criação representa a luz entre as trevas. Já que uma existe, ya que una existe, la materia, pero lo oscuro nada es. Ya que a materia es algo, ¿no? Mas a oscuridad nada es, ¿no? En todo esto escrito comprendemos la diferencia entre la noche y el día y las tinieblas. En todo esto escrito comprendemos a diferencia entre noche y día, entre luz y trevas, entre luz y tinieblas. La noche entre los días de la creación, la noche entre los días de la creación, fue un caos en la forma ya feitas. Todo fue un caos nas formas, né? Lo que foi durante a noite, né?
tudo isso passou a ser um caos novamente, né? Por isso que Deus recomeçou essa criação. Agora veamos o que vive e está em tinieblas, a luz natural e a espiritual. Aí segue uma nova fase a continuação, e vamos ter que deixar por aqui. Dá um print ali, meu irmão querido, para que a gente possa seguir. Podem ver que eu falo em cima, fora até do texto que está ali, porque eu preciso explicar o que o Espírito me disse para escrever, mas não dá para escrever uma realidade espiritual tão grande, uma relação tão grande. Então, dá para escrever algumas questões que eu acredito que a maioria das pessoas não deve entender. Então, por isso que eu me levanto e começo a falar coisas em explicações para que possamos entender, né? Porque está explicando porque foi as trevas entre o dia e a noite na criação, tá?